Geriatras e pesquisadores disseram numa entrevista ao site G1 que a capacidade de perdoar significa um alívio de mágoas antigas que, quando presentes, acabam levando a pessoa a uma vida curta por comprometer a saúde mental, a saúde física e o bem-estar. O perdão é o tema do quadro Ciência da Felicidade de hoje. Bem-vindo, Lucas. Obrigado, Elaine. Esse é um tema muito importante e muito sério, porque a gente vê que, às vezes, perdoar não é uma coisa muito fácil para muita gente, né? Ainda mais no sentido literal da palavra. Se a gente pesquisar, a gente vai ver que a origem da palavra vem de perdonare, que significa você se doar por completo, você abrir mão por completo daquilo que você viveu. Dizem que quando você perdoa, você abre mão completamente daquilo que você viveu, daquilo que estava ruim naquele momento. Então, pensando nisso, a gente vê que é uma atitude muito complexa, mas que as pessoas elas não a buscam dessa maneira. Eu escuto muitas vezes as pessoas me dizendo assim: Lucas, eu consigo perdoar isso, consigo perdoar isso, consigo perdoar isso. Ah, mas isso aqui eu não consigo perdoar, né? Se mexeu, por exemplo, com a minha família, eu não consigo perdoar. Eu falo, olha, é que mexeu com a sua família é um perdão difícil. Os outros perdões, na verdade, são simples para você e você faz isso sem esforço nenhum. E não significa que fazer isso sem esforço nenhum não seja bom. É bom que você consiga perdoar pessoas com facilidade, mas você só vai conseguir perdoar com facilidade aquilo que você treinar perdoar. Quantas vezes vai ser necessário treinar perdoar alguém? Quantas vezes vai ser necessário você entender que aquele acontecimento, muitas vezes, foi só um estopim de algo que a pessoa já estava vivendo, né? E aí observar isso como algo, como um perdão, né? Dessa palavra em sua totalidade, né? De abrir mão totalmente disso. Isso é difícil. Uma coisa que a gente vê muito por aí, às vezes a pessoa fala assim, não, perdoei tal pessoa, não, está perdoado. Não, mas eu não quero nem ver. Ou então, perdoa, mas fica, mas aquela vez, fica puxando. Eu falo que está escrito no rosto da pessoa, né? Ela fala assim, não, eu perdoei fulano, mas está com um semblante de que aquilo não ainda dói muito, ainda dói muito. Então, perdoar alguém é difícil, sim. Perdoar com um acontecimento ou algo que mexeu com aquilo que é de valor para você, de valor na sua vida, é difícil. A gente viveu uma situação interessante no final de semana. Um rapaz passou com a moto atrás da caminhonete do meu pai e ele achou que meu pai tivesse trancado ele. Ele parou do lado da caminhonete e quebrou o retrovisor da caminhonete. Ele foi lá e quebrou. E eu fiquei pensando naquilo, no primeiro momento, veio uma raiva muito grande. E na hora do almoço, meu pai, fazendo a oração dele, falou assim, que Deus também conduza esse nosso amigo a uma vida melhor e que perdoe. E eu fiquei pensando, nossa, esse exercício é um exercício difícil. Quando envolve algo que a gente acha mais importante, que é o bem material, a gente acha que é mais importante do que a pessoa que a gente não conhece. Um bem material vale mais que um estranho. Essa regra é a regra da sociedade de hoje. Então, perdoar a pessoa que fez aquilo é muito difícil, porque nós consideramos que justiça não é perdão, justiça é você fazer com que o outro sinta aquilo que ele fez. Então é muito complicado numa sociedade onde eu busco o eu como centro, entender o perdão, porque o perdão é eu abrir mão dos meus valores, do que tem valor para mim, para entender o outro, para entender o que aconteceu com o outro e por que o outro fez aquilo. É muito difícil. Você falou sobre justiça e perdão, e hoje eu estava ouvindo um áudio, uma pregação, na verdade, e a pessoa trouxe a história do filho pródigo da Bíblia. E é muito interessante porque cada vez que alguém conta essa história, eu entendo de uma forma diferente. Exato. E é muito interessante quando ela dizia que o pai recebeu o filho de braços abertos mesmo depois dele ter gastado o dinheiro que foi dado a ele, e que o irmão não o perdoava porque, afinal de contas, ele ficou ali o tempo todo. E aí, numa situação como essa, é que a gente percebe, na verdade, o que é a grandeza do perdão, né? Porque não é porque uma pessoa erra com você ou faz uma coisa que não é legal na sua perspectiva de vista, que ela tem que ser prejudicada, que ela tem que ser judiada, que ela tem que ser não amada. Exato. Se a gente pensar que a fonte do mal é eu acreditar que eu mereço mais do que o outro,
que eu mereço no mundo mais do que o outro, que eu mereço viver melhor, que eu mereço ter mais coisas, que eu mereço que as minhas coisas sejam respeitadas, que a minha casa seja apenas minha e que eu mereço a minha casa mais do que o meu irmão. Eu mereço a minha casa mais do que aquele que foi viajar, aquele que saiu e foi embora. E essa ideia do merecimento, quando a gente fala da ciência da felicidade por trás disso, a gente diz que as pessoas que pensam o tempo todo no que elas merecem ter, elas esquecem do que são. Esquecem de fazer o seu próprio bem. E eu gosto muito da frase se dar bem. Falo, se dar bem é você doar para o outro aquilo que você tem de melhor. E na nossa sociedade essa frase ficou completamente corrompida. Se dar bem é você se aproveitar do outro. Não. Se dar bem é se doar bem, fazer aquilo que você tem de melhor. As pessoas hoje passam a vida inteira fazendo algo mediano, mas achando que merecem algo fantástico. Ao invés de viverem fazendo algo fantástico e não ligarem para o que merecem ou não, se isso é mediano ou se isso é algo incrível. Se dar bem é doar bem aquilo que você tem. As pesquisas mostram que as pessoas que buscam se dar bem, doar bem para o outro, são muito mais felizes do que aqueles que buscam o tempo todo as conquistas. E que as conquistas normalmente vêm de maneira grande e farta para aquele que se deu bem, para aquele que realmente doou aquilo que era dele, que era o melhor dele para o mundo, né? Essa é a ideia. Talvez uma forma de enxergar isso de um outro ângulo, talvez, seja você se colocar no lugar da pessoa, né? E se fosse eu que tivesse errado, eu também não mereceria perdão? Ou será que eu mereceria e a pessoa não? Exatamente. O perdão, quando a gente fala do ser humano em relação ao outro, o perdão ele se torna moeda de troca e isso não faz o menor sentido, porque o perdão é o fato de você abrir mão totalmente de um acontecimento. Então, se eu abro mão de um fato que aconteceu, eu tenho a capacidade de me envolver novamente com essa pessoa como se fosse a primeira vez que eu tivesse a conhecido. Eu tenho a possibilidade de dar chance para essa pessoa crescer. É interessante a gente entender que a base da justiça social que a gente vive, ela é a punição. E isso tem causado nos seres humanos uma onda de ódio muito grande. As pessoas têm vivido em uma época como essa, uma época natalina, que é uma época muito importante para a gente lembrar da fraternidade, lembrar dos porquês da humanidade ser da maneira que é, lembrar das origens dessa humanidade. A gente acaba vivendo uma busca por ter e um conflito, né? As lojas se abarrotam de gente que se entrecotovelam ali para buscar algo que para elas é importante. A boneca da Baby Alive ela tem que estar lá disponível para minha filha, não pode ser para todas as outras. Eu preciso buscar o quanto antes isso. E aí a gente não vive o conceito de fraternidade. Até mesmo os presentes são uma lembrança de que nessa época do ano é preciso ser fraterno. E aí sim é interessante a gente entrar com perdão. Porque nessa época do ano é importante que você lembre que existe a capacidade de perdoar em você para que você possa começar bem um próximo ano. O interessante é que normalmente quando as pessoas estão no leito de morte ou próximos da morte, elas abrem mão de tudo isso e normalmente perdoam e recebem perdão. E é interessante como daí parece que outra coisa passa a fazer sentido na vida delas, né? Que é uma coisa que existe em toda a nossa vida, mas parece que ela é só enxergada quando a gente está prestes a perder a vida. Exato. E o que a gente viu como ciência da felicidade é que as pessoas que buscam, antes do seu leito de morte, as pessoas que buscam viver de uma maneira mais significativa e mais essencial, mais próximas de suas essências, elas são pessoas que vivem durante mais tempo. Então, quando a gente olha para civilizações que estão acostumadas ao perdão, estão acostumadas ao pedir desculpa ao outro, pedir perdão ao outro, a gente vê que são sociedades que vivem por mais tempo, mais anos de vida mesmo. São pessoas que têm uma longevidade maior. Por quê? A nossa longevidade também está ligada ao convívio. O ser humano que convive, vive mais. Conviver não é simplesmente o fato de você gastar um tempo com outra pessoa. É o fato de você dividir com outro o tempo, e eu acho essa matemática incrível. Você divide com o outro o seu tempo, mas você, ao mesmo tempo, aumenta o seu tempo de vida por ter dividido com o outro. Então, isso é fantástico.
Com certeza. E uma coisa é lembrar também que uma hora você é perdoado, outra hora você precisa perdoar, né? Exato. Nós não trabalhamos 100% do tempo com a nossa consciência. Nós trabalhamos grande parte do nosso tempo no que a gente chama de inconsciente. Então, muitas ações que nós fazemos, é necessário que a gente saiba voltar atrás. É bonito, é gostoso ver alguém que tem essa capacidade. Tem sido raro, mas que você possa sempre pensar nisso como para você. Que você não queira ver isso do outro, né? Eu sempre falo para as pessoas, eu quero buscar aprender a perdoar. Eu não quero buscar ensinar a perdoar. Eu acho que a pessoa só aprende a perdoar quando ela tem essa busca para ela. De saber pedir desculpas, saber pedir perdão, saber que errou, reconhecer os seus próprios erros, para aí sim poder viver uma vida mais tranquila. E através de suas ações, impactar outras pessoas. E além de ser uma coisa espiritual, é também uma questão de sanidade mental, né? É uma questão de saúde mental que vai levar você a ter uma vida mais longa e uma vida melhor e mais feliz. Tá certo, Lucas. Obrigada mais uma vez pela sua agradeço. participação aqui.